Alex somente, instrutor Alex. Eu sou discente de engenharia da computação e eu vou ministrar para vocês a oficina de web. Esse aqui é o tema da aula de hoje, né? A gente vai começar com uma introdução básica ao HTML, CSS e design responsível. Tem um outro instrutor também, que é o Caleb. Pode se apresentar aí, Caleb. Pessoal, eu gostaria que alguns de vocês, pelo menos uns 5 ou 6, se apresentassem também. Que eu, só quando eu permitir aqui, alguns 5 ou 6 pessoas se apresentassem para eu saber de onde vocês são. Por exemplo, algumas pessoas aqui eu conheço, mas acredito eu que nem todo mundo aqui é de engenharia da computação ou de sistema de informação da área de desenvolvimento web, né? Então, eu gostaria que algumas pessoas se apresentassem para eu saber, né, qual seria mais ou menos a linguagem que eu devo usar aqui com vocês, começar bem mais básico que eu deveria. Já tem todo um planejamento de aula, mas pode ser que eu tenha que usar uma linguagem bem mais, bem mais simples aqui, né? Se alguém quiser se apresentar, o Bruno se apresentou aí, né? Se alguém quiser ligar a cal também não tem nenhum problema. Pode falar aí, João Guilherme. Boa noite, eu sou Meu nome o é João, eu sou da Engenharia Elétrica, João Guilherme da Engenharia Elétrica. Oi, meu nome é Bruno Souza, eu sou discente do nono período de Engenharia Mecânica. Certo, a Janaína também se apresentou, a Janaína. Seria interessante também vocês colocarem aí, se vocês conseguirem ranquear o nível de vocês de 1 a 10. Algo que vocês acham, né, ali na questão de desenvolvimento web, né? Então, fazer um site, uma aplicação web ali, se você já sabe, banco de dados. Então, gostaria que vocês colocassem um número de 1 a 10 do que vocês têm, no caso, né? De experiência, no caso. Estão colocando aí no chat para me ver, de 1 a 10. Então, a maioria da galera tá falando 1, outros 6, 7, 2. Então, bem do início mesmo, né? Certo, então a galera tá bem iniciante aí, né? 5 no máximo. Tem gente de fora também, né? Da Unifesp aí. Abraço. Legal. Sabe, você coloca aí de 1 a 10 seu nível, o que você acha. Vou permitir aqui mais pessoas. Então vamos iniciar, galera. Como eu já falei, esse aqui vai ser. Vocês estão me ouvindo bem? Tá alto? Tá baixo? Tá ok? Beleza. Bom, a gente vai começar aqui bem básico, né? Vai ser introdução a HTML, CSS e design responsivo. Depois eu vou passar o plano de aula para vocês ficarem ali até chegar os últimos dias para a gente fazer um projeto do zero ali, tá bom? Esse aqui vai ser o sumário da aula de hoje, né? Vai ter uma abertura e contextualização, a estrutura do HTML, introdução ao CSS, prática guiada rápida, design responsivo, demonstração de diferentes dispositivos, alguns projetos eu vou mostrar para vocês que a gente pode fazer também ao decorrer. E depois a gente vai encerrar com umas dúvidas, né? Se vocês tiverem algumas dúvidas, a gente pode estar falando aqui, tá bom? Vai ter um quiz também no final, então a gente vai verificar aí se vocês realmente aprenderam alguma coisa hoje. Tá, qual que seria a finalidade, né, da oficina? Aqui fala, né, a oficina de desenvolvimento web full stack visa abordar conceitos fundamentais sobre a criação de aplicações web completas desde front-end, back-end, banco de dados e deploy,
Então, por exemplo, quem está pensando que vai ver somente HTML, CSS, e talvez ali um Node, um JavaScript, não, né? Também tem banco de dados, tem a questão aí de você subir, deixar ele visível para a internet. Então, ele não vai ficar ali o código somente na sua máquina, né? Você vai conseguir mostrar ali para o seu pai, para o seu tio, para quem que você quiser, né? No caso, eu vou mostrar já já a ementa da... Se vai ter JavaScript, vai ter bastante JavaScript. Então, como a maioria de vocês deve estar aprendendo lógica de programação em C, deve ajudar bastante com JavaScript. Então, vai ser bem tranquilo. A gente vai fazer hoje, vai ser bem básico para ninguém se assustar, para ficar somente guardado aí, né? Será apresentado métodos para desenvolver habilidades para a solução de problemas reais do mercado de maneira eficiente, utilizando tecnologias modernas para que no final da oficina o aluno seja capaz de criar, gerenciar e publicar aplicações web completas, ou seja, né, não é para ficar somente na sua máquina ali o seu projeto, é para ele estar hospedado em algum lugar e qualquer pessoa conseguir acessar ele através de um URL, um domínio ali, né, que você consegue. Criar também uma parte ali do back-end, para quem ainda não entende, eu acredito que já foi explicado, eu acho que em outras oficinas, em algumas outras oficinas, acredito eu, que o que seria essa parte do front-end, né? Tudo aquilo que você vê front-end. Mais para frente eu vou explicar, só estou resumindo aqui, né? Vocês verem essas palavras diferentes aqui. Front-end você pode denominar tudo aquilo que você vê, né? Você está vendo ali, fazendo diversas analogias aqui para vocês. Você está vendo, seria o front-end que o pessoal fala, né? Então, é mais ou menos isso. O back-end seria a parte lógica, né? Então, como você imagina, como se fossem as engrenagens, né? Ali todo o código que vocês fizeram, né? A galera que está fazendo aí lógica de algoritmos, então é mais ou menos toda aquela lógica lá que vocês fizeram ali, né? Para aquele teu site funcionar, as interações, funções, né? Então, diversas coisas. E o banco de dados, né? Então, você vai trabalhar ali com outra linguagem, que é a linguagem SQL, que aí você vai fazer toda a modelagem ali do seu banco, vai poder guardar algumas informações em storage, em diversas coisas. Não vão se assustando com os termos, só porque o termo é em inglês, mas a gente pode traduzir que fica tranquilo. Mais ou menos. Diversos, pode se resumir mais ou menos dessa forma. E aqui os instrutores, né, sou eu, vocês vão me chamar de Alex, e o outro instrutor aqui é o Caleb, tá bom? Aqui serão disponibilizados métodos de avaliação, né? Toda aula vai ter uma atividade, e aí vocês têm que entregar essa atividade para ter o certificado, tudo certinho, né? Serão disponibilizadas atividades após cada aula, né? Para a conclusão da oficina, será necessária a entrega de pelo menos 70% das atividades, assim como ter 70% das presenças nas aulas. Então, ao decorrer aí, a gente vai fazer a chamada, tudo certinho, tá? Vai ter uma planilha ali e tudo, pra gente ir fazendo a chamada de vocês. Tá. A gente pode começar aqui, né? O que é que a gente fala uma página web? Uma página web, né, um documento acessado por navegadores. Então, quando você acessa, por exemplo, a página do Instagram, a página do Facebook, a página do YouTube, de todos esses sites conhecidos, aquilo ali, né, a gente pode denominar como se fosse uma página web, né? Aí aqui fala, né, acessado por navegadores. O que são esses navegadores? Navegadores é Google Chrome, Firefox, Safari. Então, tem Edge, tem diversos navegadores. Através desses navegadores, vocês conseguem acessar uma página web, né? E como que faz uma página web, né? Tem aqui a base de uma página web, HTML, que é a estrutura, né? E o CSS é o estilo. Então, a gente pode denominar, né, que HTML é como se fosse toda a parte estrutural ali, né? A parte bem simples do código. Então, parte de texto, né? O que significa esse HTML? A sigla em inglês, né? Hypertext Markup Language, né? Ou seja, vocês podem resumir isso a linguagem de marcação. Então, você pode resumir linguagem de marcação e o CSS, né? Cascade Style Sheets, e ali é uma linguagem ali de estilização. Tem analogias que a galera fala, né? Mais ou menos dessa forma, que é como se fosse o corpo humano, se tivesse só os ossos, né? Ali você poderia dominar somente o HTML. Aí agora você com cabelo, todo revestido da sua pele, né? Toda essa questão, aí você seria a questão do estilo, que seria esse CSS, né? E aqui, né, a gente pode incluir também o JavaScript, que seria a interatividade.
Então, eu vou perguntar depois, né, o que é o JavaScript aqui para vocês, onde está funcionando. Eu posso até abrir aqui outro aqui para vocês verem. Vou abrir aqui o YouTube. Eu vou digitar aqui clubes de programação. Só para fazer uma analogia aqui simples aqui para vocês. Então a gente pode perceber, né, que, por exemplo, essas partes aqui dos textos simples, né, então a gente pode chamar ali como se fosse a parte do HTML. Já outras partes aqui, por exemplo, que tem diversas cores, né, esse botão que tem uma parte branca, então o HTML ele vai ser somente a parte textual, né, e a parte do CSS ela vai ser a parte que vai estilizar tudo. Depois a gente vai mostrar um pouquinho melhor para vocês. Aí todas essas diversas interações, como por exemplo, eu passo o mouse e aí ele reproduz, né? Seria responsável pela lógica. Ah, dá para fazer isso somente com JavaScript? Não, né? Mas para desenvolvimento web é o que é o mais indicado, né? Que você consegue, tem mais bibliotecas, tem mais funcionalidades, mas você também consegue fazer com outra linguagem de programação essas interatividades. Então tem bastante coisas aqui que funcionam, né? Então o YouTube pode falar, Antônio. Tem alguma pergunta? Eu queria saber também se poderia ser usado, tipo, Python pode também ser usado em vez de JavaScript ou qualquer outro código. No caso, para fazer esse tipo de interatividade, pode fazer com Python, né? Pode fazer com qualquer outra linguagem que você se sinta confortável. Mas no caso, por exemplo, quando a gente tiver o nosso projeto final, quando vocês já estiverem desenvolvendo, e aí tem ali o escopo dos projetos que eles têm que fazer, aí vocês têm que usar o que foi ensinado na oficina, né? Se a oficina ensinou JavaScript, a gente quer medir o que você aprendeu na parte ali do JavaScript. Então é interessante vocês aprenderem as linguagens que a gente está passando aqui na oficina. Mas aí, por exemplo, no seu projeto pessoal ali, você pode usar para interatividade também o Python ou qualquer outra linguagem de programação, né? Mas logo indico também essa parte aqui do JavaScript, que ele é o que mais tem funções, bibliotecas, enfim, né? Mas não que o Python fique para trás, né? O Python também você consegue fazer dessas mesmas formas. E aí, como eu estava resumindo, né, essa parte de estilização do site todo é o CSS, a parte estrutural é a parte aqui do HTML e essas interações todas que o site tem, a maioria aqui do YouTube é somente interação com JavaScript, né, que você vai fazer. Então, o YouTube ele vai rodar todo em JavaScript. Posso continuar aqui? Então tá aqui uma estrutura básica, né? Então para quem colocou aí que tem nível 1 desenvolvimento web, então é interessante, vocês não precisam se assustar, né? Então isso aqui é muito simples. Então, por exemplo, aqui está mostrando, né, como eu falei, HTML, quem está com curiosidade de saber o que significa essa sigla, né? Já falei, Hypertext Markup Language, linguagem de marcação de hipertexto. É isso que significa, tá bom? Perguntar para você. Ninguém vai perguntar isso, né? O que é HTML? Mas é mais ou menos ali onde forma a parte estrutural do código. Depois a gente vai para um conceito mais técnico. Mas agora, perguntarem para você ali, né? O que é o HTML? Você pode falar o que é a parte estrutural do código, né? A estrutura básica. E aqui, né, tem um DOM, que é onde roda toda a parte ali do HTML, né? Dog type HTML. Aí aqui, ó, você vai abrir e fechar aspas, né? A maioria das tags, essas em verdes aqui, né, são chamadas de tags dentro da estrutura HTML. E aí você pode ver que tem várias, né? HTML, head, title, body, H1, P, enfim, tem várias, né? Então, ao decorrer da oficina, né, a gente vai aprender todas elas, né? Todas não, né? Mas acredito que as principais a gente vai ficar por dentro aí, né? Eu posso até dar uma resumida aqui para vocês o que significa cada uma, né? O HTML aqui, toda a parte estrutural, o head toda essa linguagem de programação, então tudo é escrito em inglês, né? Então, se você for lá no Google Tradutor e colocar head, por exemplo, aí você vai ver que tem você vai traduzir lá e você vai começar a entender o que de fato é aquilo, né? Head, você vai lá no Google Tradutor e vai traduzir e vai achar a cabeça, né? Então é como se fosse ali o cérebro. Ele vai guardar todas as funções ali, né? Funções não, toda a parte dos links ali, né? Que você for
redirecionar, algo do tipo. A parte que você vai chamar aqui, né? Head, aí title, minha página, aí tem a parte do body. Se for lá, traduzir body é corpo, né? Ali, né? Então, H1, bem-vindo, e P, essa é a minha primeira página. Depois a gente vai ver mais para frente o que significa o H1 e esse P aqui, ó, que é o P de parágrafo, tá bom? Aí aqui, né, as tags mais usadas eu coloquei aqui, né, as mais simples, H1 a H6 aqui são títulos. Então a gente pode, então é como se fosse uma hierarquia ali, né, dessa questão. H1, H1, H2, H3, H4, H5, H6, tem várias, né? Aí tem a P, que é parágrafo. Esse A aqui vem de href, né, que é o link. E essa imagem aqui, né, se você quiser colocar uma imagem no seu site, essa é a tag, né, IMG. Também temos as listas, né? Aqui as listas ordenadas e as listas não ordenadas. E tem a div aqui, né? Que é como se fosse uma seção do seu site. Então, por exemplo, essa parte aqui, se fosse um site, né? Seria mais ou menos uma div. Então, uma seção do meu site, um documento, um container do meu site, um exemplo, é como se fosse uma div, né? Então, por exemplo, dentro desse container, ele tem esse retângulo aqui, né, em azul, ele tem esse círculo aqui, né? Então, tudo isso vai ficar dentro da minha div, dentro da minha seção. Então, a div é mais ou menos dessa forma, né? Você vai guardar tudo dentro de uma div, dentro de uma seção, para ele ficar fora a parte de outras divs, né? Então, essa aqui seria outra div e essa da direita seria outra div. Eu vou explicar mais aqui, a gente está passando só um resumão. Depois a gente vai passar, a gente colocar a mão na obra aqui e depois vai ficar bem mais simples para vocês entenderem. Aqui eu já tinha explicado, né, que o que é CSS é o Cascading Style Sheets, folhas de estilos em cascata, né? Aí define cor, fonte, tamanho, espaçamento e etc, né? Então você consegue fazer toda essa parte da estilização com a parte aí do CSS. Aí aqui, como você estava vendo, né, body, background color, você consegue pegar aqui o fundo, né, a font family, que seria ali a fonte do seu texto, né, a Arial. Aí você pode colocar Times New Roman, a fonte que você quiser, né. Aí vocês perceberam que no CSS você referencia tudo que está dentro do HTML. Vou voltar aqui para vocês verem. Ó. Um exemplo. Aqui eu tenho a tag H1. Então, por exemplo, se eu quiser estilizar esse bem-vindo aqui, eu vou referenciar isso lá no CSS. Se eu quiser estilizar essa parte aqui, né? Essa é a minha primeira página. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a tag P, né? No caso. Ou, por exemplo, se eu quiser estilizar essa parte aqui, só um exemplo, do title aqui, né? Então, eu vou ter que ir lá e colocar no CSS, né, que é essa parte que eu quero. É mais ou menos que eu estivesse referenciando tudo que eu quero, né? Se eu quero fazer do body, eu vou lá no body e coloco aqui, né? Se eu quiser fazer no H1, eu venho aqui e coloco, né? E tem diversas formas de você fazer isso, né, no seu código. Tem três formas: inline, interno e externo. Inline, você pode ir lá no próprio código da HTML, né? E você referencia, né? P, style, e aí você coloca, né? Um exemplo aqui, color, red, que você colocou a cor do texto em vermelho, e aí depois só fechou o parágrafo, né? E aqui dessa outra forma, interno. Aí dentro da tag style, no head, e externo, arquivo CSS separado. A gente vai ver toda essa questão aqui. Aí aqui, né, a gente pode colocar a mão na massa, né? Criar uma estrutura básica no HTML, estilizar com CSS, cor de fundo, textos e bordas. E depois visualizar no navegador. Agora a gente vai para essa parte, tá bom? Para quem está com dificuldade de acessar o Visual Studio Code, eu posso indicar outros aqui que são web, que são bem mais leves, né? Tem esse Replit aqui, ó. Replit. E aí você consegue aqui, ó. Aí você só vai fazer só no login, né? E aí vai fazer da mesma maneira que você vai fazer lá no VS Code. Então eu posso fazer aqui, né? Eu vou abrir vou criar uma pasta, né? Porque todo esse meu código ele precisa estar guardado em um local. Então a primeira coisa que eu posso fazer é criar uma pasta. Então eu venho aqui, ó, novo, pasta, e aí eu vou colocar aqui um exemplo, né? Aula 1. Tá bom? Então, esse HTML, esse JavaScript, esse CSS, ele precisa estar dentro de uma pasta, né? Tem que estar guardado em algum lugar, na verdade, para ficar tudo organizado, né? Então, o que a gente pode fazer?
eu posso clicar aqui no botão direito, e aí eu poderia abrir com um VS Code já simples, né? Mas, no caso de vocês, provavelmente vocês não vai estar dessa forma, vai ter que abrir o VS Code e lá vai ter que importar essa pasta. Então a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. A gente abre o Visual Studio Code. Se vocês já tiverem baixado, no caso, né? Acredito que vocês estão participando das outras oficinas, então vai ficar bem mais simples, já devem ter baixado, mas se caso não tenham baixado, ou nem tenha feito a questão lá daquela atividade que eu tinha passado para vocês, é aqui, tá bom? Vocês vão digitar Visual Studio Code. Aqui Visual Studio Code e ele já vai aparecer aqui para vocês, ó. Ele é da Microsoft e aí vocês baixam, tá bom? E aí já vai aparecer aqui se seu computador for Windows, Linux, Mac, enfim, ele já vai aparecer aqui para vocês logo de cara. E aí vocês vão conseguir baixar aqui, tá bom? Aí faz o download, aí ele já vai começar aqui o download, ó, do VS Code. E aí depois ele vai aparecer dessa forma aqui, ó. E aí vocês vão abrir ele aqui, ó. Acho que o meu já deve aparecer algum projeto aqui presetado, mas o de vocês já devem aparecer isso aqui todo limpo, né? Aí vocês vão perceber aqui, né, que tem bastante coisa. A gente vai ter um terminal aqui, né? Então é para vocês digitarem várias coisas. Não precisa se assustar com essa interface. Eu vou até tirar aqui, ó. Então aqui ele só está te dando dica. E aqui você vai ter algumas funções, né? Arquivo, editar, seleção, ver, acessar. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você vem aqui, ó, arquivo. E aí você vai procurar, né, a pasta. Lembra que a gente criou uma pasta na área de trabalho. Então a gente vem aqui, né, abrir pasta. E a gente vai lá na área de trabalho, aqui no meu caso, né? Na área de trabalho aqui, desktop. E ela vai estar aqui, ó. Cadê? Aula 1. Aí eu consegui abrir ela aqui, ó. Tá bom? Opa, você vai precisar mostrar as barras. Tem outros modelos também de você fazer essa parte aqui, né? Que é a montagem do ambiente de vocês. Eu posso fazer de outra forma também, ó. Pode ser que seja mais simples. Ou pode ser que seja mais complicado, né? Depende muito da pessoa. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês podem até anotar o passo aqui, né? Vocês vão digitar CMD e aí vocês vão abrir o prompt de comando. É até interessante vocês visualizarem isso aqui, né? Peraí, pessoal. Tá todo mundo conseguindo ver a tela aqui certinho? Se quiserem, só dá um joinha aí. Eu vou estar só resumindo aqui o que eu estou fazendo aqui, né? Para quem talvez chegou agora ou estava vendo outra coisa. Eu só abri o VS Code aqui, né? E aí eu criei uma pasta para minha aplicação, né? Que eu vou colocar o HTML e o CSS lá dentro. Então, somente isso que eu fiz. Peguei uma pasta, coloquei ela na área de trabalho e aí nomeei ela de aula 1 e agora eu vou abrir ela com VS Code. Já fiz da primeira maneira, que era abrir lá o VS Code, lá em arquivo. Se o de vocês estiver em inglês, o que vocês podem fazer? Depois eu vou colocar aqui melhor para vocês entenderem. Se o de vocês provavelmente vai vir em inglês, aí vocês vão baixar uma extensão para ele traduzir toda a parte ali, né, para português, porque acredito eu que nem todo mundo é muito chegado do inglês, né? Então, vocês vão fazer dessa forma, né, do outro método. Se você já fez do outro método, você pode tranquilo permanecer nesse. Mas aí eu vou estar ensinando diversas formas de você entrar no seu ambiente, né? Enfim, vou entrar aqui na pasta CMD. Primeira coisa que eu fiz, nessa aba de pesquisa aqui, ó, eu digitei CMD, aí apareceu o prompt de comando. Aí eu vou lá e clico. Aí vocês vão ver, né, tem muita gente que nunca viu essa tela. Aí vocês vão lembrar, talvez, da tela de filme, do pessoal hackeando, não sei o que é que vocês vão lembrar.
Mas enfim, né? O que vocês vão fazer? Aqui, vocês vão precisar procurar, e é um pouquinho mais difícil, mas eu vou ensinar. Vão procurar essa pasta aqui da área de trabalho, ó. Então, vocês podem vir aqui, por exemplo, dar um dir, que é meio para listar toda a parte do diretório. Aí ele vai listar aqui tudo para mim, ó. Tudo que tem aqui no meu diretório de Alexander, no caso, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar aonde fica a minha área de trabalho. Aqui, como todos eles são em inglês, ó, Documents, aí Downloads, Favorites, enfim. Aí eu vou dar um CD. O que é esse CD? Se chama, né? Ali tudo é em inglês, vocês já viram que tudo é em inglês. Esse CD é Change Director, que é meio que para mudar de diretório. Aqui eu estou no diretório Alexander, né, que é o do meu computador, de vocês deve estar o nome de vocês, ou outra coisa. Então eu vou mudar para o diretório da minha pasta para poder abrir o VS Code lá dentro. Então eu estou dando CD e agora eu vou dar o desktop aqui, ó. Dex. Posso dar até um tab ali que vocês podem ver no teclado de vocês, ele já vai autocompletar. Vocês podem fazer do outro jeito mais simples, mas eu vou fazer aqui rapidinho só para vocês verem. Aí, ó, estou dando Change Directory, mudando para o meu diretório do desktop. Aí mudei, ó, cliquei, agora ele está na Alexander/desktop. Aí agora eu vou dar um dir novamente, né, ó, que é para eu listar todos os arquivos que tem. E aí ele vai mostrar aqui para mim, né, tudo que tem. Mas lembra, a pasta que eu criei se chama aula 1. Então eu vou entrar dentro dela, ó, cd aula. Eu posso dar um tab, ele já complementou aqui para mim, ó. CD aula 1. Agora eu estou dentro da aula 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um atalho, aqui é um comando de atalho, né? Code, aí espaço, ponto. Quando eu der code, espaço, ponto, ele vai abrir o VS Code, ó. Então, você pode fazer dessa forma que também ele já vai estar dentro da pasta. Se for dificuldade para vocês, por exemplo, deixa eu dar um CD aqui e voltar para a pasta aqui. Se for com dificuldade para achar todo esse caminho da dir, essas coisas, vocês podem dar só um change director, que seria esse CD, e aí vocês vão arrastar a pasta de vocês, ó, para cá dentro, tá bom? Ó, aí ele já cola o caminho todo certinho, ó. Aí eu já entro dentro da pasta. E aí depois eu dou code, ponto. E ele já vai abrir meu VS Code lá dentro da pasta, ó. Tá bom? Aí, não, tá muito difícil. Certo? A gente vai fazer do jeito fácil agora mesmo. Vocês vão abrir o Visual Studio Code, né? Depois que baixaram, Visual Studio Code. E aí vocês vão vir aqui, ó. Arquivo, abrir pasta. Acho que deve estar Open Paste, né? Open Paste. Provavelmente vocês devem estar em inglês. Open Paste. E aí vocês vão procurar onde que vocês salvaram essa pasta, né? No meu caso aqui foi na área de trabalho, aula 1. E aí eu selecionei a pasta, ela vai abrir aqui, ó, para mim, tá bom? Aí o de vocês, provavelmente quem baixou agora, vai estar totalmente em inglês. Aí vocês vão vir aqui, ó, procurar aqui na esquerda. O meu ele tem bastante coisa, mas o de vocês deve estar bem limpo. Então vocês vão procurar por extensões. Tô só passando o mouse aqui, ó. Tem até uma tecla de atalho chamada Ctrl Shift X. Aí eu dou clique aqui, né? E ele já vai me dar aqui diversas extensões que eu posso instalar. Aí eu vou até pesquisar aqui, ó, por Aí aqui tem essa extensão aqui direto da Microsoft. Português Brasil. Aí eu vou instalar ela aqui, ó. No meu caso aqui, né, já instalei. Aí você instala. Provavelmente o VS Code vai pedir para você reiniciar o VS Code, né? Ele vai reiniciar para você. E aí, quando ele vai voltar totalmente em português, tá bom? Aí, ó, vou fazer novamente aqui para quem ainda não pegou. Vocês vão procurar aqui na esquerdinha, ó, extensões. Aí vocês vão ver aqui, ó, Português, tá bom? Português. E aí vocês vão clicar nessa primeira aqui, ó, da Microsoft oficial, mantenedora. E aí vocês vão instalar e depois habilitar, né, tudo certinho. E aí, quando vocês habilitarem, provavelmente ele ainda vai continuar em inglês, mas ele vai pedir para reiniciar o VS Code de vocês. Quando ele reiniciar, aí sim ele vai voltar a português assim igual o meu. Porque aí pode ser que você tenha um pouco de dificuldade com o inglês, né? Mas é isso, tá bom, pessoal? Aí depois, se vocês já conseguiram colocar em português, já abriram a pasta aqui tudo certinho, o que vocês vão fazer? A gente vai criar nosso primeiro arquivo HTML, né? Que seria, lembra, a parte estrutural ali do arquivo, né? A gente vem aqui, né? Aí a gente vai escrever index.html. Ah, mas é só index que pode escrever? Não.
Você pode escrever o que você quiser. Aula 1, .html, alex.html, o seu nome.html. Esse arquivo aqui, ele só precisa estar com o final .html, tá bom? Por que eu coloquei index? É porque, por exemplo, se tem 5 arquivos, tem index, tem alex.html, caleb.html, o primeiro que ele vai abrir vai ser o index, né? Porque já é padrão. Então, ele vai pegar essa rota aqui como index, como default, como padrão. E ele vai abrir ele como principal, tá bom? Então, mas aí, por enquanto, se você não tiver outro index, se quiser botar outro nome, só precisa ter esse domínio no final, .html. Pronto, criei aqui, né? Aí, o que eu vou fazer aqui agora? Vocês podem até tirar esses pop-ups aqui, essas notificações, para não atrapalhar vocês. Acredito que está bastante longe, vou até dar um zoom aqui para ver se melhora. Acho que agora está melhor aqui para vocês enxergarem. E aí agora eu vou usar um atalho aqui direto do Visual Studio Code que vai ajudar vocês bastante. Sabe o sinal de interrogação? Esse aqui, ó. Enfim. E aí vocês vão dar somente um Enter, né? Ele já vai te dar um aqui, ó. E ele já vai estar toda essa estrutura preparada aqui para vocês, ó. Ah, eu tive que digitar isso tudo? Não, eu não digitei nada disso. Eu só digitei aqui, ó, um sinal aqui de interrogação. Pronto. Ele já vai me dar toda a estrutura do HTML pronto. Ele vai me dar ali todo o DOM, a linguagem que eu quero que minha página seja, né? O header ali, né? Que vai mostrar ali toda essa parte aqui do mobile, né? Se ela vai ser acessível ao mobile. O title aqui, né? O body, tudo, né? Então, vocês não precisam escrever dogtype, HTML, HTML, lang, não precisa nada disso. Só vem aqui, ó, dá esse ponto de exclamação aqui, e ele já vai te dar aqui, né, uma sugestão. Na primeira você já clica, ele já vai conseguir, tá bom? Certinho, pessoal? Se tiver certinho, manda joinha aí, tá bom? Se não, joga joinha para baixo. Beleza? Travou aí? Posso sim, posso repetir. O que eu fiz nessa parte aqui do index, né? Nessa parte aqui do index, eu criei um arquivo, ó. Vou até apagar ele aqui. Ele vai direto para sua lixeira quando você apaga. Aí aqui, ó, você vai ter a sua pasta aqui. E aí você tem várias coisas para fazer aqui, ó. Tem a nova pasta e tem aqui o novo arquivo. Você vai criar um novo arquivo. E aí você pode colocar aqui, ó, index.html. Tá bom? Index.html. Ele precisa ter esse aqui, ó, .html. E ele vai até te mostrar aqui, ó, o caminho da pasta, né? Ele está em Users, Alexander, Desktop, Aula, Index, HTML. Ele precisa estar salvo em algum lugar. E aí, o segredo, né? Você vai digitar aqui o sinal de interrogação. E aí, na primeira, você já pode clicar, ó. Só isso, sinal de interrogação. Provavelmente, se você não conseguiu achar ele aí, você vai digitar um Shift mais sinal de interrogação. Pelo menos no meu teclado é assim, no seu de vocês. Aí Shift, sinal aqui no número 1, pelo menos no meu. E aí ele ativou aqui o sinal de interrogação. Indicando, eu posso clicar e ele já vai montar toda a estrutura aqui para mim, tá bom? Certinho? Aí o que seria cada coisa aqui, né? A gente pode até escrever aqui, né? A gente pode escrever um H1 aqui, ó. Um H1 e a gente vai colocar aqui, né? Aula 1. Ah, mas como que eu escrevi isso, né? Toda essa tag, ela precisa ter uma abertura e ela precisa ter um fechamento, tá bom? Então, por exemplo, aqui ele já tá me indicando umas coisas aqui, né? Mas, enfim. Eu vou abrir ela aqui. Quando eu abrir esse sinal de maior e menor, né? Quando eu abrir esse sinal, né? Ele já vai me dar várias aqui, né? Várias coisas que eu posso digitar. Isso é do próprio VS Code. Então, eu posso escolher esse H1 aqui, ó. E aí, quando eu fechar, ele já vai me dar certinho aqui para mim, ó. Tá bom? H1. Tá bom? Mas a estrutura seria assim, ó. Eu vou abrir, né, o sinal aqui, H1, e aí depois, só que no fechamento, eu preciso dessa barra aqui, ó, como vocês podem ver. Deixa eu dar aqui um zoom melhor para vocês enxergarem. Então, toda a tag de abertura, ela vai ter somente o sinal de maior e menor, né?
Só que a característica do sinal aqui de fechamento, ele precisa dessa barra, tá bom? Em alguns casos, isso é bem mais simples, né? Mas aqui, de primeira mão, posso falar aqui para vocês que é dessa forma. Ele vai ter um sinal de abertura e um de fechamento, tá bom? E aí a gente vai escrever aqui, vocês podem escrever o que vocês quiserem. Por exemplo, aula 1. Aula 1, e aí eu vou salvar, né? Então eu preciso salvar essa minha alteração. Como eu sei que ainda não está salvo? Aparece uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha, esse círculo. Então eu sei que não está salvo. Então eu posso salvar. Como que eu faço para salvar essa minha alteração? Um atalho aqui, ó, Ctrl S. Você vai no seu teclado, vai clicar no Ctrl e depois o S, ó. Agora não tem mais aquela bolinha, tá bom? Aí ele salvou. Aí agora, como que eu faço para visualizar isso ali na página web, né? Como é que eu vou fazer? Talvez no de vocês não vai vir essa extensão. O que vocês vão fazer? Vão baixar mais uma extensão para vocês rodarem um servidor. Vocês vão vir aqui, ó, extensão. Deixa eu só procurar aqui. Opa, esse aqui, ó. Vão passando o mouse, né? O meu tem mais, mas o de vocês vão ter, acho que só 3. E aí vocês vão passar aqui o mouse, né? Como vocês viram aqui, extensão. Aí vocês vão procurar por live, dessa forma, ó. Live server. Aí já vamos ter esse aqui, ó. Aí vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram lá com a extensão do português. Português e tal, vai habilitar tudo certinho. Por que que precisa isso, né? O VS Code, nativamente, ele não vai ter ali nenhum servidor para você. Então, você precisa de um servidor para rodar todo esse código HTML, CSS, JavaScript. Então, por exemplo, quando eu ativar essa biblioteca aqui chamada Live Server, onde é que eu fui, né? Em extensões, digitei Live, dessa forma aqui, ó, Server, e aí eu habilito tudo certinho. Aí, como que eu vou fazer? Aí, agora eu venho aqui no Go Live, ó. Click on the Live Server. Aí ele vai abrir aqui, ó. Ele abriu aqui, ó, server foi startado na porta 5500. Então ele criou um servidor localmente na minha porta, ó, aqui no servidor do localhost, na porta 5500. Essa parte do live server? Tá, eu vou repetir aqui novamente. Aqui, ó, extensões, você vai procurar e aí você vai digitar live server. Aí qualquer coisa, eu vou estar dando prosseguimento aqui para a aula não se estender tanto, mas aí no final a gente pode falar. Mas aí tu vai mandando no chat, que até o Caleb pode te ajudar também, ou qualquer outra pessoa pode te ajudar também na tua dúvida, tá bom? Aí, porque senão vai se estender muito, e aí no final a gente pode deixar para dúvidas, e aí alguns erros, aí vocês podem compartilhar a tela e a gente vê tudo certinho, tá bom? Mas eu vou estar dando continuidade para a gente não perder muito tempo de aula. Aí, né, a gente tem aula 1 e eu vou abrir aqui o Live Server. Nesse Live Server, o que aconteceu? Né? Ele abriu aqui para mim. Deixa eu só abrir esse aqui. E ele abriu aqui porque eu tenho duas telas aqui, aí fica dessa forma. Aí ele abriu aqui, ó. Então eu já tenho essa página web aqui, né? Aula 1. Ah, mas eu tenho um link aqui. Se eu mandar esse link para alguma pessoa, será que eles vão conseguir abrir aqui? Dá para abrir ou não dá, pessoal? Responde com um joinha. Se não, responde com um joinha para baixo. Aí tem gente botando sim. Tem gente botando não. Então quer dizer que, por exemplo, eu criei o Live Server, ele criou um servidor local para mim, e aí ele me deu esse IP aqui, ó, 127.0.0.1 na porta 5500. Então, se eu mandar isso aqui para outra pessoa, eu não vou conseguir acessar, né? Ou vou, no caso. Então, eu vou até jogar aqui para vocês. Então, quem falou que consegue acessar, então acessa aí para ver. Se você conseguir acessar, que é algo errado, muito errado, tá? Mas aí provavelmente você já está rodando até o seu próprio servidor aí na máquina, se você já tiver no Live Server, tá bom? Então, é para isso que serve essa extensão aqui, ó, né? Ele vai meio que... Vocês podem imaginar que ele vai rodar o seu código. É mais ou menos dessa forma. Ele vai mostrar ali a parte visual do seu código.
Tá bom? E aí é dessa forma. Então a gente pode digitar outra coisa aqui, né? Um exemplo. O que for, né? Aula 1. HTML. CSS. Responsabilidade. Escrever aqui qualquer coisa. E aí depois, toda vez que eu fizer uma alteração, eu posso salvar isso, né? Então eu vou dar o Ctrl S. E aí quando eu salvar, ele já vai aparecer aqui na minha... Aqui, ó. Ele tem um servidor hot reload. O que seria esse servidor hot reload, né? Então, em tempo real, ele vai fazer minhas alterações. Então, por exemplo, eu fiz uma alteração aqui, eu quero ver se lá no meu servidor, nessa porta aqui, 127.0.1, fez essa alteração também. Então, ao vivo, ele vai fazer isso para você. Pode ser que ele bugue, então aconteça de às vezes você fizer uma alteração e ele não alterar de fato. Aí você vem aqui e atualiza, né, a página normal. Mas aí é só problema de cachê do próprio navegador mesmo, tá bom? Então a gente pode ir para o próximo slide aqui. Então vocês já viram, né, como é que faz a parte estrutural aqui da HTML, né? Então vai mostrar aqui a parte do H1, do body, do header, toda essa parte. Aqui também, ó, vocês podem perceber que aqui em cima tem uma parte aqui chamada document. Vocês conseguem também alterar isso. Quando eu venho aqui, ó, vocês vão perceber que tem uma parte aqui, ó, title. Document. Então eu posso alterar isso aqui também. Por exemplo, colocar Unifespa. Aqui em title eu venho, alterei para Unifespa, dou o Ctrl S, salvou. Aí quando eu vou ver lá, ó, mudou também. Essas partes aqui do site, ó, de cima. Então, por exemplo, então, essa parte aqui, né, de cima, ele vai aparecer certinho para você aqui, ó. Instagram de computação, enfim, né. Aqui vai ser essa parte do title, né. Aí vocês podem colocar aqui, ó, title. Aí vocês colocam o que vocês quiserem, isso pode testar à vontade. Aí vocês vão perceber também, ó, que toda vez que vocês abrirem no site de vocês, ó, pode ser que ele peça para traduzir, né? Pode ser que ele peça para traduzir. Se for em outro navegador, pode ser que ele peça para traduzir, porque ele vai identificar que o seu site está em inglês. Então a gente precisa falar que o nosso site vai ser escrito ali em português, né? Então ele está falando aqui, ó, a linguagem do meu site está em inglês. Então a gente vai colocar em português aqui, ó, PT de português BR, brasileiro, né? Não é Portugal, brasileiro. E aí a gente deu aqui, ó, PT -BR. Agora ele já vai entender que a gente vai escrever em inglês, não vai pedir mais para traduzir. A gente vai voltar aqui pro slide aqui, tá bom? Então a gente já conseguiu criar a estrutura básica ali do HTML, né? Estilizar com CSS, né? A gente ainda vai fazer essa parte aqui, né? Cor de fundo, texto, bordas, toda essa parte aqui a gente já vai fazer. E aí a gente conseguiu visualizar também no navegador. Como o horário tá bem, então a gente pode estar dando uma acelerada aqui, tá bom? Aí também tem a parte do design responsivo. Então, por exemplo, quando você abre um site na versão desktop aqui no computador ou em qualquer outro dispositivo com a largura de tela maior, ele tá ali daquele modo, né? Mas aí quando você abre ele no telefone, você perceber que ele vai mudar bastante coisas, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, por exemplo, tem essa tag aqui chamada @media, né? E aí você vai colocar aqui, ó, o máximo de tamanho, que é 600 pixels, né? E aí, quem que a gente está deduzindo? O body, o background color light blue, né? Então ele vai ter esse tipo de configuração aqui, ó, quando ele tiver 600 pixels, tá bom? Então vou até dar um exemplo aqui para vocês sobre um site aqui. Pode ser até o próprio YouTube. Pode perguntar. Então isso é tipo uma biblioteca para redimensionar a tela, né? No caso, esse @media, ele não é uma biblioteca. Ele já é nativo do próprio CSS. Mas existe, né, outros tipos de forma, outras bibliotecas que você consegue ali, né, para te ajudar a fazer isso.
aqui no plano de aula, a gente vai explicar certinho o que vocês vão fazer daqui a pouco. Vou até acelerar aqui, mas não, respondendo a tua pergunta, não é uma biblioteca, é uma coisa nativa do próprio ali, uma tag do próprio CSS. Aí, Uma experiência que eu tenho parecida com essa, eu acho que é o Cigar, né? O Cigar não consegue redimensionar, né? Para e celular. o Cigar, ele não consegue te redimensionar. Fica muito estranho, cara. Isso, mas o Cigar, ele tem um modo mobile também, ó. Então, por exemplo, quando você abre no, no, no celular, né? Você não vai conseguir, né? Então, ele fica dessa forma. Aí você tem que dar o zoom na tela para você conseguir. Mas o Cigar, ele tem um modo mobile também. Então, Cigar Mobile Manifesto. Ele fica dessa forma aqui no mobile, ó. Ó, essa é nova, hein? Fica menos pior, no caso, né? Mas esse aqui já existe, só que ele é um pouco diferente já, né? Ele vai te dar menos coisas, né? Então, para quem não sabe que existe, ó. Ele tem até, ele é um pouco até diferente aqui, ó. Posso até mostrar aqui para vocês. Então, ó, ele é totalmente diferente. Então, você que não acessou o Cigar Mobile, mas ele ainda vai ter ali algumas dificuldades ali, né? Ele não é 100% responsivo. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá bom? Aí, ó, então você já viu, né, que o Cigar ele é um jeito que ele não tem o modo responsivo, né? Então, diferente aqui do YouTube, né? Pode aqui ver, ó, ele já tem aqui o modo mais responsivo. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Então, a partir de, ó, então aqueles pixels a gente pode tirar por aqui, ó. 1283, 824. Então ele vai quebrando a tela, ó. Olha, ele sumiu algumas partes, né? Então ele é mais ou menos dessa forma. A partir de tal momento ele vai fazer tal alteração, tá bom? Então é mais ou menos isso, né? O medir ele vai te ajudar com isso. Eu vou até agilizar aqui, né? Que a gente já está um pouco avançado no horário. Deixa eu só abrir aqui. Mas resumindo para vocês é isso, né? Através desse @media, aí o máximo da tela 600 pixels, e aí ele vai se comportar dessa forma quando ele tiver ali até 600 pixels, tá bom? E aqui a gente pode testar aqui no DevTools, como eu até mostrei para vocês, né? Sobre, aqui ó, Google Chrome, e a gente pode testar aqui. Se quem quiser falar alguma coisa para a gente testar, vou abrir aquele aqui, e aí eu posso testar um site aqui do... Deixa eu ver o site. Se alguém quiser falar algum site pra gente testar, pode colocar aí. No chat, enfim. Adrenaline. Oi? Adrenaline. Opa, eu coloquei aqui o da Unifesp aqui, ó. Uhum. Já. Ó, no site da Unifesp ele vai se comportar de várias formas quando você vai diminuindo a quantidade de pixels ali, ó. Então ele vai meio que se achatando, né, para você de acordo com o tamanho. Aí como que eu faço isso, né, para eu testar dessa forma? Eu posso clicar aqui com o botão direito do mouse e vir aqui, ó, inspecionar. E aí ele já vai ter aqui, ó, dimensões responsivas e tudo. Se você não conseguir, aí você pode ativar isso aqui, ó, alternar a barra para ferramentas e dispositivos. Aí você coloca aqui, ó, ela vai aparecer aqui em cima. Aí aqui você escolhe, né, presetado algum dispositivo. Olha, iPhone 14, iPhone 12, Samsung Galaxy S8. Aí você quer testar no iPhone 14 como é que fica o site da Unifesp. Aí ele fica dessa forma. Tá bom? Aí, se você tiver outro atalho também, você pode digitar aqui, ó, Ctrl Shift C. Quando você dá no teclado aí Ctrl Shift C, ele já vai direto para essa aba aqui do DevTools do Chrome. Tá bom? Ou você vem aqui e vem inspecionar,
E aí você consegue até dar uma olhada aqui no código, né? Enfim. Ver aqui, ó, você vai verificar que tem as divs que eu falei, né? O HTML, o style, o body. Então, tem todas essas partes aqui, no caso do site aqui da Unifesp. Podia repetir de novo, por favor? Qual que seria a parte? Aquela aba do lado? A parte de abrir a aba do lado. A parte de abrir a aba do lado aqui, que se chama Para ver o DevTools. código. Isso. Essa parte se chama DevTools. Aí você pode clicar com o botão direito do mouse, ó. Você vem aqui, ele vai aparecer isso. Aí você digita, aqui vem aqui inspecionar. Cuidado para não vir nesse outro aqui, que também vai mostrar, ó, exibir código fonte da página. Aí ele vai te mostrar vários códigos aqui, ó. Aí você pode até analisar, né, depois se você quiser estudar. Aí, por exemplo, ó, tem um head, aí tem uns links. Aí você vai achar um body aqui também, ó. Parte dos scripts. Enfim, mas é aqui, ó, inspecionar. Ou você só vem Ctrl Shift C. E aí pode ser que o de vocês não esteja habilitado. Aí você vem aqui, ó, nesse computador e um telefone. Aí clica nele, aí você mexe aqui tudo certinho. Nas próximas aulas, posso te ensinar outra coisa, como é que vocês podem utilizar isso aqui, né, para outros tipos de finalidades. Tá bom? Mas, por enquanto, hoje é só. Aí tem a parte dos projetos aqui, né? A parte dos projetos que eu posso até explicar um pouco aqui sobre a emenda do curso aqui para vocês, da oficina. Enfim, né? Hoje era para ser essa parte aqui, né? Depois eu vou mandar lá no grupo para vocês certinho, né? Apresentação dos conceitos, HTML, CSS e design responsivo, né? Então hoje a gente conseguiu ver a parte estrutural, a parte de estilização, e eu apresentei para vocês a parte de design responsivo. Bom, eu gostaria que vocês estudassem mais, né, sobre essa parte de design responsivo, CSS, porque aí depois a gente pode vir novamente explicar melhor, aí vai encaixar melhor aí na cabeça de vocês, no entendimento. Então, pode ser que ficou um pouco confuso para vocês, né, de primeira mão agora, né? Então, é interessante vocês estudarem um pouco mais, e aí, quando vocês já tiverem com ali mais ou menos estruturado tudo certinho na cabeça, aí pode ser que as coisas se encaixem melhor, tá bom? Mas aí depois a gente vai rever melhor certinho nas próximas aulas, tá bom? HTML, CSS, pode ser que algumas coisas, uns nomes assim estranhos. Meu Deus, que é isso? Enfim. Mas esse JavaScript aqui, ó, é uma linguagem de programação. Assim como C, assim como Java, acredito que todo mundo tenha alguma parte do código ali, né? Acho que deve ter algoritmos de programação em qualquer curso. Mas aqui a gente vai ver JavaScript, né? Aí aqui tem outros nomes aqui que vocês vão ver. Meu Deus, que nome é esse? Enfim, né, a gente vai ver também uns frameworks para CSS, foi o que o rapaz perguntou, será uma biblioteca. E a gente pode ver o Bootstrap, né, que é um framework CSS, não vou me delongar muito. E a introdução ao Node.js. Vou só explicar aqui rapidinho o que seria esse Node. Tem um JavaScript, que ele funciona como a interatividade ali do front, né, o front é tudo que a gente vê. E o Node seria o back-end, né, ali a lógica por trás de toda a aplicação do site, tá bom? Então, ainda não se assuste, a gente vai ver devagarzinho, pode ser que eu até diminua um pouco ali, né, a intensidade, ou coloque coisas mais básicas para todo mundo pegar. Então, essa é a intenção, né? Ao final, vocês estarem desenvolvendo uma aplicação e ela esteja disponível para a internet, né, para outras pessoas acessarem. E aqui, né, o banco de dados também, né, não sei se alguém já ouviu falar, MySQL, a gente vai usar o mais simples de todos, que seria esse MySQL Workbench, né, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados, e aí a gente vai usar essa linguagem aqui que vocês estão vendo, o SQL, e aí depois a gente vai integrar o back-end, que seria a parte da lógica do site ali, com o banco de dados. E aqui tem outras coisas, não sei se alguém já ouviu falar em Git, GitHub, a gente vai ter uma aula só para isso, de Git, GitHub, para versionamento de código. Então, se a gente quer hospedar tá vendo esse código que a gente fez, HTML, CSS, JavaScript, a gente quer hospedar ele no nosso GitHub, que é uma plataforma para hospedagem de código, a gente consegue aqui através desse Git e GitHub, tá bom? E aí também a gente pode ver aqui um básico, pode ser que seja um pouco complexo, mas a gente vai ver ali alguns conceitos bem básicos de Docker, tá bom? Porque faz parte da ementa do curso de oficina web. Tá bom? Se for um pouco complicado, a gente pode voltar em outras partes e rever alguns fundamentos. Aqui o Docker, mais tarde eu explico essa questão aqui do Docker.
e depois a gente vai deixar disponível para outras pessoas verem, né? Então, você vai fazer sua aplicação toda bonitinha lá, você vai conseguir, por exemplo, mandar para o seu amigo, mandar para alguém, olha aí o que eu fiz, essa aplicação, ou alguma demanda que você tem, né? Enfim, alguma coisa, alguma automação, alguma coisa que você quer fazer, e aí você quer deixar disponível, né, para você acessar do seu celular, acessar um aparelho que não seja o seu computador. E aí, no final, depois que vocês reverem todos esses conceitos, a gente vai ter um projeto final, né? Que aí a gente vai ver toda essa parte aqui, ó, né? Que consiste, aí você tem que fazer, né? Criar vou até listar aqui rapidamente, né? Criar um front-end responsive, atraente, HTML, CSS, JavaScript, desenvolver um back-end, implementar o banco de dados, configurar a autenticação, enfim, fazer todo o versionamento de código. De primeira mão pode ser meio assustador para algumas pessoas, mas acredite, é bem simples. Não é um bicho de mil cabeças, não precisa botar na cabeça isso de vocês. E a gente vai fazer grupos, né? No final, algumas aulas vão ser presenciais no laboratório, tá bom? E aí a gente vai fazer alguns grupos para vocês, vão dar alguns dias para vocês desenvolver essa aplicação. Vai ter gente lá, vai ter o Caleb vai estar lá para a gente auxiliar vocês, né, no desenvolvimento, para vocês não estar sozinhos. Então a gente vai construir essa aplicação aqui do zero, tá bom? Então vocês têm que sair pelo menos com um projeto dessa oficina, tá ok? Então vocês já podem imaginar o que eu vou fazer. Ah, vou fazer o WhatsApp 2. Não sei, pessoal. Vocês verem aí o que vocês vão fazer, se vocês dão conta de fazer, e o grupo de vocês, ó, que é no mínimo até 3 pessoas. Quer fazer o Facebook 2, não sei. Enfim, quer fazer alguma aplicação que vai ajudar em alguma parte da minha faculdade, que vai me ajudar a estudar, enfim. Vão pensando aí o que vocês vão fazer. Ou quer fazer um portfólio, um site, algo simples. Mas tem que ter todos esses 7 passos aí. E aqui tem até um exemplo, ó, e-commerce, rede social, né? O cara, não sei. Se o cara der conta, enfim. Sistema de gerenciamento, né? Então, escola, hospitalar, estoque, blog com sistema de comentários, aplicação de lista de tarefas, que esse aqui é o mais simples, né? Então, você vai fazer ali uma aplicação de lista de tarefas, aí vai marcar tudo certinho. E aí, né, a gente vai fazer toda uma apresentação lá. O e-commerce seria meio que uma loja virtual, tá bom? Ele resumindo para ti uma loja virtual que você faz compras, né? Então, mais ou menos dessa forma. Aí tem a questão da atividade que a gente vai passar aqui para vocês, tá bom? Aí só que essa atividade ela vai ficar para casa. Aí agora, já que eu mostrei a ementa do curso, depois no final, aí quem não conseguiu de fato mesmo, aí vocês podem ficar aí 2, 3, acho que 5 pessoas se não conseguiu fazer alguma parte do curso, a gente pode explicar ali novamente, mas aí agora a gente vai para a parte do quizzes, tá? Aí o instrutor Caleb ele vai mostrar para vocês. Só um instantinho.